O desfraude é uma coisa que gera muita tensão, né? Porque todo mundo... E muita disputa, muita disputa. meu filho, eu desfraudei quando você fala, meu Deus, cara. Meu filho demorou, desfraudou faz pouco tempo, mas... Aqui, vou te contar um segredo. Mais chega até mim. Que eu chamo de falso desfraude, né? Tá. Aqui, meu filho desfraudou com 3 anos. Certo. Desfraude noturno. Desfraudou com 3 anos. Como assim? A pessoa falando pra mim. Meu filho desfraudou, não usou fralda a partir dos 3 anos, não tava usando a fralda de noite mais. Ah, Tá. legal. Mas, Nando, eu tenho uma dúvida. Ele faz xixi na cama 3 vezes por semana. Ué? Aí eu falo, ele desfraudou ou tiraram a fralda dele? Só agora... tirar a fralda não é desfraudar. Tipo, Isso. se vira aí, moleque. Agora você faz do colchão, né? A partir de agora, né? O desfraude não é isso, né? Não é legal você explicar. Eu chamo de falso desfraude isso até. Porque o desfraude, ele de verdade, ele é um processo de desenvolvimento. É o de você controlar o os músculo. esfíncteres. Os esfíncteres. Isso. E mais, né? Não é só motor, porque os esfíncteres é motor, né? Mas também tem a parte cognitiva. Por exemplo, a criança saber onde que é o banheiro. Ela ir até o banheiro, tirar a própria roupinha, conseguir sentar no vaso, saber o que é um vaso. Toda essa parte da criança entender toda a lógica. E tem a parte emocional também, porque às vezes, por exemplo, uma mãe falando lá comigo, ou um pai falando comigo assim, Nando, o meu, ele desfraudou, mas quando ele tá brincando, se ele se distrair, ele faz xixi na roupa. Ou então, segura muito o xixi. E aí eu falo assim, olha, ele pode até já ter um controle motor, mas ele emocionalmente ainda é muito imaturo, ele ainda não vê. Se a criança acha que ficar brincando e ficar toda suja de xixi é mais importante brincar do que não estar sujo de xixi, se ela não tem esse pudor das outras pessoas em volta, é porque emocionalmente ela ainda coloca na pirâmide de prioridades dela brincar como prioridade maior. Então, a gente não vai considerar só a parte motora, né? A gente tem que considerar também a parte emocional dessa criança. E tanto o emocional é tão importante que é muito comum chegar um irmãozinho, por exemplo, e a criança voltar a usar fralda. Por quê? Porque ela está pronta emocionalmente, motoramente e cognitivamente, mas o emocional dela está abalado. Entendi. Então, ela volta a usar fralda. Então, eu costumo falar que é o tripé, né? Tem que estar o motor, o cognitivo e o emocional. Você tirou um desses, o tripé cai. Então, a criança está mexida emocionalmente, ela geralmente volta para a fralda. Por algum motivo, o cognitivo ou o motor também, ela volta a usar a fralda. E tá tudo bem. A gente está na fase de desfraudou e acorda ele no meio da noite para fazer xixi. E leva ele para fazer xixi. Então, aí é muito parecido com a moça que o xixi... Que assim, é como se você estivesse fazendo o papel da fralda. Entende? Mas é essa transição que a gente está fazendo. E aí, o que eu costumo falar, né? É que o assunto que... Assim, tem 2 assuntos que mais pedem pra mim. Desfraude e sono. Tá. Aí eu falo, quando a criança finalmente está dormindo bem, vocês começam a acordar ela no meio da noite. Por quê? Qual é o problema? Quando você acorda a criança no meio da noite, mantém isso. Eu vou só te explicar por que eu acredito. Não, eu até falo com a minha mulher. Eu acho que já até parou isso. Acho que agora já não precisa mais. Mas por um tempo a gente estava fazendo. Isso. Tipo, até um mês atrás estava. Não sei se ainda tá. Porque o que acontece? Quando a gente acorda a criança no meio da noite, a gente não sabe em qual parte do ciclo do sono que ela tá. Entendeu? Então, de verdade, você pode, sendo um distúrbio no sono dela, você criando esse distúrbio de sono, e 2, criando o hábito dessa criança acordar durante a noite. Então, por exemplo, é muito comum, depois desse treinamento, a criança ficar com sono desregulado por um tempo, acordar mais durante a noite, ficar mais insegura durante a noite, porque ela fica com medo de, não lembrar de acordar sozinha e aí precisar da ajuda de vocês para acordar. Então, às vezes, isso gera uma certa insegurança da criança, porque a criança precisa aprender que ela dá conta sozinha. Quando os pais estão fazendo por ela meio que... É muito comum a criança aprender... ela aprender que ela não conhece o próprio corpo. Eu já, por exemplo, já teve palestra minha que a criança chegou na minha frente e olhou para a mãe: mamãe, eu tô com vontade de fazer xixi? Porque a criança aprende que quem sabe sobre o corpo dela é o adulto. Né? E o ideal é que no processo de desenvolvimento e processo de individuação, que está se tornando um indivíduo, né, autônomo e tal, é a gente alimentar experiências e oportunidades dessa criança conhecer o próprio corpo.
reconhecer os sinais do próprio corpo, né? Saber, assim, como que o corpo funciona. Então, eu já peguei casos, por exemplo, que a criança, ela não desfraldou à noite. Ela só passou a acordar durante a noite para fazer xixi. Mas ela não desfraldou, você entendeu? Assim, se essa criança piscasse, ela fazia xixi na cama. E o outro detalhe é que a criança, o sono durante a noite, já não é o sistema consciente que está tomando conta do xixi. É um sistema mais inconsciente, porque você está dormindo. Então, não é o mesmo processo do dia. Então, eu costumo falar que as crianças passam por 4 desfraudes. É o desfraude diurno do cocô, o desfraude noturno do xixi, o desfraude diurno do xixi e o desfraude diurno do cocô. Entendi. Entendeu? Então, são 2 noturnos e 2 diurnos. E cada um desses desfraudes passa por 5 etapas. Que é a etapa que a criança é indiferente. Aquela etapa que a criança está de cocô, você pergunta, você fez cocô? Ela, não. E tá. Ela nem sabe, ela nem incomoda ela. Aí, o segundo é passado. Ela consegue te dizer que ela fez. Ela não sabe te dizer que ela está fazendo, nem que ela vai fazer. O terceiro, ela fala que vai fazer, ela já consegue, que ela está fazendo, então ela já consegue sentir o momento que a bexiga está esvaziando. E aí, esses 2, tanto o foi quanto o tô fazendo, são muito confundidos pelos pais. Aí o pai e a mãe falam assim, se você sabia que você ia fazer, por que você não me avisou? Mas eu não sabia, eu tô te avisando que eu estou fazendo nesse momento, entendeu? Não tinha como te avisar isso com antecedência. E aí, depois, as últimas 2 etapas são futuro sem controle e futuro com controle. Então, a criança consegue sentir que ela vai fazer, mas até chegar no vaso ela já fez, então é bom ela estar de fralda ainda. E o terceiro, que é o desfraude, efetivamente, que a criança já consegue chegar até o vaso com a fraldinha seca, e consegue segurar até sentar e relaxar, entendeu? Então, cada desfraude desse passa por 5 etapas. Entendi.